Olá, pessoal, nós estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, já deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de escatologia. Bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada pelo convite. Nos conte quem é a Andréia. E assim, a Andréia, eu nasci em São Paulo, mas vim pra cá, pra Florianópolis, desde criança. E Eu não sabia que você era de São Paulo. é porque... De onde em São Paulo? Capital. Capital, legal. Mas acho que nem vale a pena eu falar mesmo, porque eu vim pra cá com 2 anos. E aí, em 2015, fiquei sabendo, fui parar no IHOP, né? International 2015. House of Prayer. E aí, depois disso, fiquei em contato, assim, com o movimento. Mas como é que você ficou sabendo do IHOP? Eu não sei. Se você foi a pessoa que me apresentou ao IHOP, venha falar comigo. Você mudou a minha vida. Rapaz, você tem amnésia mesmo, viu? Eu não Você tava sei. falando disso agora nos bastidores. Eu acho que foi Misty Edwards, né? Ah, você é amiga Música. dela. A minha Não. intimíssima dela. Provavelmente música. Cara, toda uma geração foi impactada pelas músicas do IHOP, né? Sim. Misty, enfim. E eu tava até pensando nisso esses dias, por exemplo, quando eu falo para as pessoas, eu fiz um curso lá de 5 meses na International House of Prayer. E eu, por exemplo, não tive aula de cantares, dando um exemplo aqui. Mas a gente cantava as músicas. E eu sei o conteúdo por causa das músicas. Então, né, essa geração de Misty Edwards e Jesus Culture também gravou várias músicas do Verdade. IHOP. Merchant Band. Me chamaram muito para Conhece isso. eles? Aham. E aí fui parar lá por causa de música, assim, por causa da sala de oração. Eu pensei assim, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar em Mike Bickle, nem nada do tipo. E aí, quando eu fui para lá, eu entrei no site, na verdade, né? E eu falei, nossa, eles têm uma sala de oração 24/7, faz, sei lá quantos anos na época, 17 anos, 19 anos. E aí eu pensei, eles devem gostar de Jesus, acho que é um lugar bom. E aí fui pra lá. Que legal. E aí depois o F-Hop tava aqui, né? Nascendo sua aqui, cidade. já tava aqui na minha cidade, aí fez sentido. Que legal. André, quando você chegou de volta em Floripa, você já sabia da F-Hop? Você ficou sabendo lá? Eu fiquei sabendo um pouquinho antes, na verdade, de ir. Só que aí eu aproveitei a oportunidade de ir pra fora. Aqui, tipo, era a primeira turma ainda, acho que não era aberta ao público. Entendi. E aí foi mais ou menos simultâneo, assim. Que legal. Tá, aí ao longo do caminho, quais foram as mensagens que você encontrou no IHOP? Você mencionou que você não teve cantares, mas você consegue lembrar, assim, as 3 mensagens que mais impactaram você durante aquele período? Eu fui pra lá sem saber que, assim, escatologia era um pilar de lá, assim. Mas, por exemplo, o Mike, ele ensina uma aula toda sexta-feira à noite. E, por acaso, a aula do meu semestre era Apocalipse Que legal. e Daniel. Então, assim, sem querer, escatologia estava muito no semestre, assim. E eu acho que isso foi uma das principais mensagens. Outra mensagem que acho que fazia muito sentido, assim, com a minha história. É engraçado quando a gente vê a soberania de Deus na nossa vida, né? Vai lá, calvinista, conta aí. Não. Não é sobre isso. Mas quando eu comecei a me converter, assim, mais de verdade, eu cresci na igreja. Mas com 18 anos eu tive mais meu encontro pessoal com Jesus. E uma coisa que eu fazia era orar a Bíblia. Tipo, ninguém me ensinou, mas era aquela coisa que fazia sentido. Quando que a Bíblia começou a se tornar real pra mim, quando eu comecei a orar a Bíblia. E aí, quando eu cheguei lá no IHOP, eu falei, gente, eles oram a Bíblia, que interessante. Não que eu, tipo assim, era orgulhosa, mas eu não tinha aprendido. Sim. Isso fazia muito sentido, assim. Então, isso me marcou demais também, o ensino das Escrituras e a história profética. Porque Legal. eu acho legal que Deus, ele ainda está trabalhando nos movimentos na Terra. Ele levanta igrejas, ele levanta pessoas porque ele está agindo na Terra, sabe? Por falar nisso, será que existe? Você conhece algum lugar que tem disponível a história profética do movimento de oração em português? Não, a gente A precisa... gente precisa fazer isso, né?
A galera da produção pode cobrar a gente aí. Porque eu acho que no primeiro podcast você contou um pouquinho daqui, né? Eu acho que eu contei. A gente teve um bate-papo com o Duane uma época, onde ele contou um pouco da história, mas a ênfase grande estava na F-Hop, como a F-Hop entrou nisso. Tem essa mensagem no YouTube. Sim. A gente pode colocar no link de descrição. Mas eu acho que falta um pouco da assim, década de 80, década de 90, aqueles moveres de Deus ali em Kansas e no Egito, quando o Mike esteve lá. Porque para mim, assim, marcou demais uma história, por exemplo, que tinha uma mensagem de Deus muito forte e que me lembra muito o Deus das Escrituras. E para mim foi chocante, tipo, saber que aquilo que a gente lia na Bíblia ainda acontecia hoje porque era o mesmo Deus, sabe? Eu acho incrível a permissão que as histórias proféticas nos dão é de entender o que você está vivendo enquanto você está vivendo. Porque a maioria das gerações deixa um legado e a outra geração que vem olha para trás e fala, uau, olha só o que eles fizeram. Mas quando o cara tá dentro da história, raramente as pessoas conseguem se enxergar dentro dela. E eu acho que essas histórias proféticas, elas permitem essa compreensão de que nós estamos vivendo o que estamos vivendo, sabe? Eu acho que isso cultivou em mim, eu aprendi a ouvir a história das outras pessoas. Isso a gente cultiva na nossa vida pessoal e a gente cultiva na vida do nosso ministério. Eu acho que a gente honra a Deus desse jeito. Quando eu paro para sentar com uma pessoa, para sentar com você e ouvir a tua história, eu tô cultivando aquilo que o Senhor fez na minha vida. Eu me lembro do meu testemunho e eu literalmente fico emocionada a ouvir a história das outras pessoas e a contar o que o Senhor tem feito, porque isso é cultivar a nossa história com Deus, sabe? E eu acho que isso é essencial, assim, dos ministérios e da gente praticar. Sim. Bom, você mencionou que uma das mensagens que mais te impactaram foi fim dos tempos, né? A gente costuma usar a palavra escatologia e nós nos esquecemos que a maioria das pessoas que nunca teve contato com esse assunto, às vezes não consegue nem definir exatamente o que é escatologia, não entende, o nome um pouco que assusta. Quando a gente fala de fim dos tempos, algumas pessoas logo pensam fim do mundo. Me conta por que esse assunto te tocou tanto e como foi que isso despertou o desejo de fazer desse assunto um assunto que você queria estudar a fundo. Eu penso nessa pergunta e eu tendo a responder falando que, para mim, na verdade, mais apaixonada do que por escatologia, eu sou apaixonada pela Bíblia. Isso, para mim, sempre foi... antes, realmente. Eu acho que na minha história, quando eu estava me convertendo ali, eu tive um pouco de... aquela fase de um pouco de incredulidade, não saber direito se eu queria tomar o cristianismo para minha fase, para minha vida, né? E eu tive assim um pouco de contato com a apologética e cosmovisão. Então, para mim, assim, o cristianismo eu tinha que entender por mim mesma. Onde que começava, e aí sempre teve a questão do fim. Tipo assim, onde que vai terminar essa história? Tipo assim, Jesus veio, estamos todos aqui, mas assim, tem fim isso? E isso me assustava, o destino eterno. É interessante pensar sobre isso, mas eu considerava outras religiões no sentido de, tipo, tá, se for outra religião, acho que eu não tô tão... com um grande problema, porque o cristianismo ele te dá uma resposta eterna e séria que você deve levar em consideração. E nesse processo eu fui amando a Bíblia e quando eu tive esse contato com a mensagem do fim dos tempos esquematizada, isso mudou tudo, porque eu tinha respostas. Eu acho que uma coisa que acontece bastante na nossa geração, talvez no Brasil, eu não tenho contato com tantas outras culturas, sou muito nova, não tenho contato com tantas pessoas assim, mas do que eu experimentava, a escatologia das pessoas e o fim dos tempos das pessoas era muito de terceira mão. Muito do que a pessoa ouve no culto, muito do que a pessoa ouve lia no filme, via no filme, sim, lia nos livros. Baseado nos livros, né? E a minha mãe comprou todos eles uma vez. Acho que a sua mãe foi uma de muitas mães que fez isso. Tinha promoção no Submarino e daí acho que tem até o 14. E aí ela comprou, tipo, todos. Não, porque nós pensávamos... Eu me converti com 15 anos... Um dos primeiros filmes que eu assisti, 14, 15 anos, um dos primeiros filmes que eu assisti foram Os Deixados pra Trás. É um bom filme. Tipo assim, era legal. Cara, é uma maneira incrível de ensinar o fim dos tempos. Te vende. Te vende. O que faz você ficar apaixonado pelo Deus do fim, né? Porque usou muita tecnologia, efeitos, uma narrativa legal, mas
realmente foi um ensino terceirizado. E aí, e isso é um problema que a gente encontra até hoje, né? Dando aula e conversando com as pessoas. Tudo que as pessoas sabem falar de escatologia é tipo assim, são 3 pontos. Quem é o anticristo, o que é a marca da besta. E Quem é Gog e Magog? Sabe? Só essas coisas assim. E aí, pela primeira vez, acho que nesse contexto de ser exposta essa mensagem, era tipo, vamos pegar capítulo por capítulo, versículo por versículo, e não é tão difícil e faz sentido. Tá, mas você não acha que escatologia é assim? A gente tem essa característica em relação à escatologia, mas não é assim com tudo. Às vezes eu tenho a impressão de que nós temos a tendência a terceirizar o estudo da Bíblia. A pessoa resume, estuda anos, e quando eu escrever um livro que resume tudo, aí eu vou lá e compro o livro, e aquilo que ele ensinar ali vai ser uma verdade para mim. Eu tenho visto isso ao longo dos anos em ministério, que nós tratamos assim o assunto do Espírito Santo, nós tratamos assim o assunto de cura, nós tratamos assim o assunto de avivamento, com poucas pessoas que entram mesmo nessa jornada de estudar a fundo para ter respostas. Eu acho que talvez doutrina seja esse o caso, mas eu não sei se tu percebe isso, que parece que tem textos da Bíblia, por exemplo, a gente abre no Salmo 23, no Salmo 91, e parece que todo mundo pode ler e entender. E aí, por algum motivo, você entra em Apocalipse, é impossível para uma pessoa leiga entender? Não faz muito sentido, assim, na minha visão. Eu não quero dizer que, tipo, é fácil e todo mundo pode, mas para mim essa separação de escatologia é uma coisa que não é para as pessoas normais. Isso aí, nunca tive essa experiência, e eu acho que estando exposta a esse ensino esquematizado, e o Mike, ele fala assim, gente, eu prometo que não é tão difícil, ele avisa isso, você tem que saber, sei lá, 10 informações e vai fazer sentido. Sim. Eu acho que isso vai desmistificando, vai trazendo tranquilidade e confiança para a pessoa poder, porque tem muita gente que honra o ofício do pastor e do mestre e fala assim, não, eu não posso estudar isso porque é muito difícil para mim. Sim. Eu acho que teologia e escatologia, diferente de outros estudos sistematizados, é que aquele que se dedicar ao menos o suficiente consegue entender a linha geral de pensamento Sim. daquilo que está sendo proposto. Agora, a gente fala aqui do Mike Bickle, tem muita gente que não conhece, né? O Mike Bickle é o fundador do IHOP Kansas City, que é um ministério que está ali no centro dos Estados Unidos, que tem oração contínua há 23 anos, eu acredito, por volta disso. E um dos pilares do ensino dele é o fim dos tempos. E o fim dos tempos nos moldes diferentes do padrão que tem se tornado comum nas últimas gerações e na atualidade. Então, destaca para nós um pouco aqui, André, quais são os pontos principais da escatologia que você pensa que o crente de hoje precisa atentar para eles e aprender e buscar esclarecimento neles. E por que tem que ser estudado? Eu acho que começa da razão pastoral. Eu acho que tem que partir de um bom motivo. A gente tem que ter um bom porquê para fazer as coisas. Eu costumo falar que... E tudo bem se a gente passa por esse estágio, mas não venha estudar escatologia com a gente só por curiosidade. Analise os seus próprios motivos. E, para mim, eu não sei se eu ouvi isso de alguém, mas estudando a Bíblia, a gente vê que na primeira vinda de Jesus, as pessoas que deveriam saber que Jesus estava vindo, todos eles perderam. O fato de Jesus ter encarnado e não vir como Messias, um revolucionador político, Sim. etc. E isso os doutores da lei, os fariseus, os saduceus. Isso causou ofensa nas pessoas que deveriam saber. Sim. E se isso é uma coisa que é quase que um padrão bíblico, eu comecei a pensar que a revelação do fim dos tempos, se não é exatamente como a pessoa acha, pode ser uma causa de tropeço também. Então, acho que um dos pilares é sobre conhecer o Deus que a gente serve. E, como eu tinha mencionado antes, por exemplo, a escatologia não está só no fim da Bíblia, está em toda a Bíblia. E o que eu faço com certos textos que eu leio de um Deus de juízo? Né? Parar de separar Antigo Testamento e Novo Testamento nesse sentido, como se o Deus do Antigo Testamento não existisse mais. Sim. Então, conhecer a Bíblia por completo, o Deus que está na Bíblia,
e ter essa paixão por eu preciso saber disso, porque disso depende a saúde do meu coração. Eu preciso conhecer aquele quem eu amo e eu digo desejar. E esse é um dos motivos principais mesmo. E aí a literalidade da Bíblia, sim, os juízos, a gente tem que entender, a gente tem que lidar com a questão do juízo para entender que o Senhor, ele odeia o pecado e ele vai lidar com isso. E para mim também a questão de Israel, né? A gente que tem trabalhado com escatologia, a gente tem visto que é bastante difícil dissociar o assunto de Israel da escatologia. Você falou ali, você trouxe um dos pontos, talvez a gente pode falar de Israel, mas você falou sobre uma das razões sendo uma razão pastoral. Eu fui muito encorajado a estudar o fim dos tempos na minha adolescência, quando eu me deparei com aquela passagem de Lucas 7, que Jesus diz assim: bem-aventurado aqueles que não se escandalizarem por causa de mim. E eu acho que a gente está entrando num cenário profético que as pessoas vão se escandalizar de Jesus. Sim. Elas vão ficar escandalizadas com a versão de Jesus que elas vão ver e eles vão perceber que eles não conhecem essa versão. Uhum. Eu recentemente visitei uma igreja, nós estávamos ministrando numa conferência e aí o pastor me disse assim: irmão, nós amamos as músicas que a F-Hop canta, nós amamos as composições de vocês. Inclusive, vocês têm uma composição que fala que Deus ama a justiça e odeia a iniquidade. E eu tive um questionamento de uma irmã da minha igreja. Falou: pastor, nós não podemos cantar essa canção. Como assim Deus ama a justiça? Sim, mas Deus odeia, nosso Deus não odeia. E eu percebi com a sutileza por meio da qual a ofensa virá dentro da igreja. Que nós conhecemos uma faceta, um aspecto de Deus. Sim. Mas tem um outro que nós desconhecemos e é esse Deus de justiça. Sim. Como é que você vê a escatologia trazendo essa revelação até agora desconhecida de Deus? Uhum. Eu vou responder essa pergunta, mas recentemente na nossa igreja também alguém nos fez uma pergunta e foi uma pergunta muito boa porque ela lida com, talvez, e eu queria devolver a pergunta também, porque se você passou por isso de você ler alguma coisa na Bíblia, não é super agradável você ler que Deus vai julgar. Sim. Mas a gente tem que lidar com essa tensão, né? E entender, eu acho que é lutar com a verdade até entender que o Senhor está fazendo isso sim por amor, que Ele não vai negar nenhuma das suas facetas, que Ele quer produzir liberdade no nosso coração no fim. No fim, nós amaremos o Senhor sem nenhum pecado nos restringindo esse amor ou pervertendo, corrompendo o amor nos nossos corações. E é sobre isso. O fim dos tempos é sobre um noivo apaixonado por uma noiva e ele está vindo remover tudo o que impede o amor. Né? E essa passagem, né, de Salmos 45, que fala que o Senhor, Hebreus também repete esse salmo, se eu não me engano, que fala que Ele ama a justiça e odeia a iniquidade, também é uma canção de casamento, né? Sim, Salmo 45. Um salmo de coroação. E Apocalipse também é um livro de adoração, né? Várias canções e a revelação de Jesus ali no capítulo 1. Então, o Salmo 45 começa que meu coração transborde, que a minha língua seja como a pena de um hábil escritor. De boas palavras, transborda o meu coração. Tu és um herói valente, cavalga pela justiça e verdade, sabe? Então, a escatologia ele tem esse lado da revelação de Jesus. Eu costumo usar esse paradigma. Não, e tem aquela passagem ali no 45 que ele fala: embanha a tua espada. Prende a espada à tua cintura, ó herói. E esse aspecto de espada é um aspecto de guerra, é um aspecto de herói de guerra. Volta pra mim o negócio da Bíblia, da literalidade. A gente lê esses salmos e a gente simboliza muito, como se a espada quisesse dizer outra coisa. É a palavra de Deus. Porque a espada... Só que não, né? Porque repete em Salmo 63, sim. Isaías 34, Apocalipse 19... Nós já vamos falar de Salmo 63, mas assim, voltando então para aqueles que têm o Deixados para Trás como panorama de fundo para essa conversa aqui. E aí você lembra destes filmes, aquelas cenas de meteoros caindo na Terra, fogo em todos os lugares, carros batendo, colisões, pontes caindo, e de alguma maneira eu assisti aqueles filmes todos e eu não conectava as atrocidades todas a Deus.
Eu conectava elas à ausência da igreja na Terra. Sim. O elemento da ausência de um piloto de avião faz com que o avião caia e por isso teve fogo. Mas eu desassociava o julgamento de Deus. E a Bíblia é repleta de sinais onde o julgamento não é desassociado de Deus. Não. Inclusive Isaías 63. Outras passagens, Isaías 54 ou 45 falam assim: por acaso a desgraça vem sobre a cidade sem que o Senhor tenha mandado, né? Então, ele é soberano. E eu acho que isso, às vezes, falta na cabeça das pessoas também. Sim. Entender que, graças a Deus, a história do mundo não está perdida. E graças a Deus que ele é o Deus que julga. Porque se fosse outra coisa, se a gente estivesse sujeito a catástrofes naturais, coitado da gente. Mas graças a Deus ele é um Deus de misericórdia, que ele faz tudo certo e de justiça. Ele é capaz de nos preservar mesmo em meio à tribulação. E isso é um assunto que está por toda a Bíblia. O Senhor, ele é capaz de salvar os seus no meio da dificuldade. Quantas vezes o salmista fala que eu passei pela dificuldade, mas o Senhor me atendeu, o Senhor me socorreu. Isso tem muito a ver com o fim dos tempos e essa ideia que as pessoas também não conseguem compreender, né? Que como que está vindo uma hora de juízo na Terra, uma hora de dificuldade na Terra e a igreja vai estar na Terra. Só que quando a gente olha para a Bíblia como um todo, isso é normal, isso é comum e o Senhor é mais poderoso para nos preservar no dia da angústia. Sim. O Velho Testamento termina com uma profecia de justiça, que é: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E aí as pessoas falam: mas é o Deus do Velho Testamento que fazia isso. Mas essa é uma profecia para o futuro. Essa é uma profecia que ele está dando para o Novo Testamento, que seria entregue agora, que obviamente, né, não eram nesses moldes a conversa toda. Mas o elemento de Deus mandar coisas ruins para a terra não é ausente da Bíblia. Ele, na verdade, é bem presente na Bíblia. E nós estamos acostumados a pregar só a respeito desse Deus que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele cresce tivesse vida eterna. E nós removemos o elemento justiça, julgamento, maldição. Para encontrarmos esse balanço, né, saudável, de não cair para um exagero teológico, como é que o estudo da escatologia pode nos trazer clareza, mas nos livrar da bizarrice que existe dentro da possibilidade do estudo, né? Que mensagem dá para nós esse balanço, esse contraponto, para estarmos ancorados no amor de Deus, não temer, mas entender que Deus é um Deus que vai ferir a terra com justiça? Acho que talvez o paradigma da noiva, de entender que antes da criação do mundo, Jesus era um noivo. Deus é um pai que ama a criação, ele ama o que criou, ele também não é esse Deus, né, trazendo o pêndulo para o outro lado. Ele não quer destruir tudo aquilo que ele fez. Ele se propôs a redimir, então os motivos dele são bons, né. Você mencionou semana passada, nós estamos no meio de um curso de escatologia com a nossa igreja local, que talvez se torne disponível em algum momento em alguma plataforma nossa, mas você mencionou semana passada que escatologia está presente na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Agora você mencionou a mensagem do noivo. E Mike fala da mensagem do rei. Você consegue enxergar essas três mensagens de Gênesis a Apocalipse? Sim. Como elas são entrelaçadas, parece uma trança. Sim. E uma não pode se desassociar da outra? Sim. Porque se tu desassocia uma da outra, você tem uma ênfase que pende muito para um lado e falta o balanço do outro. E eu esses dias fui questionado e queria que você desse essa ênfase a partir da tua opinião, como é que essas três mensagens elas se encontram e elas são como um beijo pro nosso coração quando você lê a Bíblia tentando ver isso, essa revelação de Deus como um noivo, como um rei e como um juiz. Se tu quiser acrescentar, mas o que eu tô pensando enquanto tu tá falando isso é como que a escatologia ela é a consumação dessas mensagens, porque a gente tem as migalhas, talvez seja uma palavra ruim, mas a gente tem essas pistas por toda a Bíblia. Então, quando o Senhor aparece no Monte Sinai, ele está noivando com Israel, ele está propondo ali uma aliança. Ele é o rei, né, para Davi. Gênesis 13 é um rei que vai esmagar a cabeça da serpente. É um Messias, né, é um descendente.
Ele é o juiz, sempre, porque ele julga já o pecado de Adão, né? No começo, ele já está tratando com aquilo. O livro de Oséias é Deus casando com Israel. Absolutamente tudo, né? Deuteronômio, Levítico, o Senhor quer habitar, o Senhor quer estar junto. E a escatologia, ela vai consumar todas essas coisas. Ela vai levar à última instância, vai ter um casamento de verdade, o Senhor vai terminar com o pecado de verdade, ele vai julgar definitivamente e ele vai se assentar no Monte Sião e ele vai governar a terra de verdade. É incrível isso. Eu acho que é um dos nossos desafios dentro do trabalho de ensino da igreja, conseguir dar ênfase para esses três pilares. Até porque no final do dia a gente tem que ensinar outras coisas da teologia também. Mas dá para então, para quem está assistindo aqui conosco, 3 capítulos ou livros da Bíblia que você acha que melhor destacam essa mensagem, cada uma delas. Difícil. De Noivo, Rei e Juiz? Eu vou sugerir. Por favor. Eu vou sugerir uma leitura alegórica de Cântico dos Cânticos. A pessoa que faz a pergunta, geralmente ela tem a resposta. No meu caso, desse assunto sim, mas é que eu gosto do teu ponto de vista, que às vezes é diferente do meu. Mas eu sugiro Cântico dos Cânticos a partir da figurativo, alegórico, para poder entender essa coisa de Deus noivo. Eu acho que eu pegaria Mateus 24, em específico, para essa combinação do Deus juiz e do Deus rei. Porque você vê a terra sendo preparada e os acontecimentos em torno daquela vinda ali. Eu até colocaria o livro de Apocalipse, mas não sem auxílio. Porque o cara lê o livro de Apocalipse sem auxílio, sem o panorama completo de Daniel, de Isaías. Eu costumo falar que Apocalipse, na verdade, de inovação, ele não tem muita coisa. Ele está repetindo os profetas, né? Eu acho que a gente tem, às vezes, problema de falta de conhecer a Bíblia. Por exemplo, se eu falar que Zacarias também tem muita questão de Israel e de rei, assim. E eu ia só colocar o Êxodo, a história do Êxodo também nisso. Sim, Êxodo gente, eu nem sei como enfatizar Êxodo, como a gente estava falando recentemente nesse curso de escatologia, a forma que Deus escolheu se revelar e para sempre vai ser assim. Para sempre o Senhor vai ser o Deus de Israel que tirou o povo do Egito, sabe? Essa é a identidade que o Senhor quis ter para sempre. Então, é muito interessante, é muito boa a pergunta. Não, é porque eu penso assim, o Deus de Israel que tirou o seu povo do Egito, de uma maneira mais ampla, é o Deus da humanidade que livrou o seu povo da escravidão do pecado. Sim. Né? Então, quando a gente... resgatador, é libertador. Ele é o Deus resgatador, ele é o libertador, ele é o que confronta o grande faraó, Satanás, nosso inimigo. Ele é o que julgará o reino do faraó e ele levará o seu povo à terra prometida. Eu amo quando a gente faz essa leitura dinâmica da Bíblia e a gente vê essa sombra do novo no velho, sabe? Eu costumo dizer que o Velho Testamento ele é como um quebra-cabeça dividido em centenas de milhares de peças e aí um novo é a capa, é a tampa da caixa do quebra-cabeça, onde você, é isso que Deus estava querendo mostrar, então eu vou encaixar essa peça aqui e tal, e aí você consegue entender o velho quando você olha para o novo e não desassociar um do outro e entender que eles são uma combinação perfeita. Mas eu queria encorajar, inclusive talvez a gente pode deixar no término desse podcast aqui algum link de alguns livros que a gente recomenda para a galera poder estudar. Mas vamos para algo um pouco mais substancial na nossa conversa. Qual é a visão, então, de escatologia, de fim dos tempos, que nós aqui na F-Hop temos e como ela difere do mainstream, daquilo que é o mais popular hoje? Então, o nome oficial seria Pré-Milenismo Histórico, com uma Igreja Vitoriosa. É um nome que vem muito do ensino lá da International House of Prayer, mas basicamente a gente pode destrinchar, se você quiser entender. O pré-milenismo quer dizer que Jesus vem antes do milênio, então a gente já está assumindo aí a visão de um reino de 1000 anos que o Senhor vai governar na Terra, literalmente, e ele volta para instaurar o milênio, então é o pré-milenismo.
histórico, porque não é o dispensacionalista, que é o mainstream do Brasil, pelo menos, ou do deixados para trás. Eu diria do movimento pentecostal carismático, né? Sim, é. Se você é de outra igreja, por exemplo, presbiteriana, talvez seja não tenha tanto a ver com dispensacionalismo, mas geralmente dispensacionalismo está bem presente na nossa cultura. E a ênfase da igreja vitoriosa, que é legal adicionar, é porque muitas pessoas, quando pensam em pré-milenismo histórico, elas pensam só na parte da grande tribulação e do sofrimento. E elas esquecem que a ênfase das escrituras também, Joel 2 e Atos 2, é que nos últimos dias o Senhor derramará o seu Espírito sobre toda a terra e a igreja andará na maior medida de poder antes do dia do Senhor. Então, a igreja, de nenhuma forma, ela vai estar acuada ou ignorante do que está acontecendo, mas absolutamente envolvida como parceira de Deus no que Ele está fazendo na Terra. Tá, então, vamos lá, dando detalhes aqui, então. O sistema de crença que nós temos a respeito dos tempos do fim é de uma igreja que está presente na Terra durante o período de intensas dores que a Terra passará. Sim. O que a gente aprende no mainstream, no que é mais comum, é que a igreja é raptada, ela é capturada aos céus antes de ficar super ruim aqui. Nós acreditamos que nós permanecemos durante esse período. Sim. O pau vai torar e a igreja está na Terra. Como é que eu encaixo um Deus de amor que deixa a sua igreja passar por tanta dor, sofrimento, perseguição e morte nesse cenário? Como você encaixa Jó na Bíblia? Ou Jesus como servo sofredor? Ou a perseguição que veio sobre os apóstolos em Atos e tudo mais? Hebreus 11:38 fala: o mundo não era digno deles. De alguma forma, a representação da igreja como testemunha fiel também e que ama o Senhor diante da morte, para além da morte, porque esse é um fundamento da fé cristã. A gente só é cristão porque Jesus ressuscitou dos mortos e ele quebrou o poder da morte sobre o homem. E nós não devemos temer aquele que mata o corpo e não pode fazer nada com a nossa alma. E a nossa alma, né, nesse texto, às vezes as pessoas confundem e acham que é o diabo que pode fazer alguma coisa com a nossa alma. Não, é o Senhor. E aqueles que são salvos pelo sangue de Jesus, que são cristãos, eles são preservados por Deus e eles são amados por Deus e eles são guardados por Deus e eles não têm medo da morte, eles não têm medo do sofrimento. Mas quando você diz preservados, você não quer dizer preservados da primeira morte. Não. Você está falando da segunda preservados morte. Espiritualmente. Sim. Eu acredito que se você lê na Bíblia, é esse o sentido de preservado. Então, eu falo preservado, mas eu acredito que na Bíblia está muito nisso, né? Por exemplo, Jesus ora pelos discípulos, e aqui já trazendo um ponto muito bom que ainda não apareceu no nosso curso de escatologia, mas acho que as pessoas perderam a coragem, eu não sei. Apocalipse 3:10 fala que e eu vos livrarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo mundo. E essa é uma passagem que as pessoas... Você está dando conteúdo para o pré-tribulacionista, mas... O povo vir questionar a gente na Eu hora, acho né? que a gente não tem que ter medo, né? Não. Eu acho que a gente tem que enfrentar as questões difíceis. E essa palavra sobre guardar a gente da perseguição é uma palavra que ela aparece nas Escrituras em Tiago 1:27, mas vamos usar o exemplo que Jesus, orando pelos discípulos antes da cruz, ele pede para o Pai: Pai, eu peço que eu não deixei nenhum se perder, exceto o filho da perdição, e eu oro para que você guarde eles no mundo. E esse guardar não é exatamente a ideia que a gente tem de que nada vai acontecer com a gente, porque todos os discípulos sofreram perseguição e quase todos foram martirizados, e eles foram guardados porque certamente a oração de Jesus ela foi atendida. Sim. Então, eu não sei se eu estou respondendo, né? Mas eu acho que isso faz muito sentido, que o Senhor ele é mais que capaz. Isso, para mim, exalta a soberania de Deus, exalta
o cuidado de Deus com as nossas vidas e a nossa parceria em pregar com a nossa vida. Enquanto o mundo está um caos, na noite mais escura do mundo, a igreja brilhando, resplandecendo. Isso, para mim, não traz o medo e não deveria trazer, né, para a igreja que conhece Deus, mas sim a honra de falar: eu estou contigo até o final, Senhor, e eu vou ser sal e luz da terra num tempo difícil. Sim. A gente está acostumado, na verdade, a ler a Bíblia, especialmente ler o livro de Atos, né, os evangelhos e o livro de Atos, e dar grande ênfase aos sinais, às maravilhas, ao poder, à ousadia, à intrepidez, à pregação de Pedro, à sombra que curava, a maneira como Paulo tem um encontro transformador e se torna um grande pregador do evangelho. E nós não falamos e não pregamos muito sobre o sofrimento da igreja primitiva, a igreja do primeiro século, né? Que media o seu sofrimento da maneira que o escritor de Hebreus diz: vocês ainda nem derramaram sangue, né? Vocês ainda nem chegaram ao ponto de derramar sangue. Então, parece um pouco daquela visão romântica que as pessoas têm de casamento, sabe? Deixar que casamento, é incrível, é só maravilhoso e tal. E não tem suas dificuldades. Sim. E não tem seus tempos difíceis e seus períodos de tribulação. Então, o relacionamento com esse Deus, que é cheio de glória, de poder e de majestade, não é isento de dificuldades, não é isento de tribulação e não é isento de sofrimento. Dentro disso, tendo dito isso, como é que nós vamos ensinar uma geração e como que você propõe instigar o coração da juventude, especialmente da juventude hoje, a olhar para esse Deus, o justo juiz, e convidá-los para uma mensagem também de sofrimento, quando todas as outras vozes ao seu redor promete conforto, promete prosperidade, promete tecnologia para facilitar a vida, promete uma saída fácil para os problemas, e Jesus está nos convidando para uma saída difícil por meio da dor. Esse contraste está ficando cada vez mais evidente. E um evangelho pregado somente do Deus que ama e que protege, e não um evangelho completo que o sofrimento e a dor faz parte do cristianismo, tem sido de fato até um lugar onde muitos têm se desviado. Sim. Porque vive 5 anos bem com Jesus, aí vem a dor, desvia. Mas esse é o ponto. Eu ia falar, eu acho que você como pastor pode responder melhor, porque na verdade esse cristianismo que não nos custa nada também não é capaz de capturar o nosso coração para sempre. E eu não sei se eu estou filosofando aqui, mas por exemplo, quando as pessoas não têm uma causa para morrer, elas não têm uma causa para viver também. Então, não satisfaz também. Esse cristianismo de que Deus é o gênio da lâmpada mágica, na verdade, eu continuo a minha vida, de certa forma, medíocre, passando por dificuldades. Eu não tenho um paradigma de Deus que me ajuda na dificuldade. É só aquela wishful thinking, é só os desejos. É muito Papai Noel. Sim. É muito Papai Noel e, no fundo, isso não traz uma substância, assim. Então, eu acho que faz parte. Eu não me envergonho do Evangelho porque é poder de Deus para a salvação, primeiro dos judeus e depois dos gentios. O Evangelho completo, Jesus que carrega graça e verdade, é o que alimenta de verdade. E eu acho... Eu não sei se essa é a resposta que alguém pensaria, mas... É aquela história, se você falar a verdade para a pessoa, provavelmente, ainda que ela não se converta, Deus vai operar o que Ele quiser, a conversão. Eu acho que se você entrega a mensagem completa, é a responsabilidade do Senhor fazer a pessoa perseverar. Né? Nenhum de nós aqui foi salvo também só pensando: eu vou para o céu, que lugar maravilhoso, e eu vou sentar numa nuvem para sempre. Sim. Faz parte da mensagem completa eu avaliar os riscos, eu perceber que o Senhor é um Deus de justiça e que eu não posso me salvar e que a vida não é essa mil maravilhas aí que algumas teologias têm proposto. Então vamos lá, só para concluir o nosso panorama aqui. A igreja permanece na terra durante o período de tribulação, o período de dor. Jesus volta para uma igreja que persevera, vitoriosa, em meio à tribulação, no fim, ou próximo do fim dos 7 anos de tensão sobre a terra. O que acontece depois disso? Aí é o momento pelo qual estamos esperando.
A gente acredita em arrebatamento. Algumas pessoas falam que o pós-tribulacionismo não acredita em arrebatamento. Não. 2 Tessalonicenses 2, 1 Coríntios 15, fala que a gente vai se encontrar com o nosso Senhor nos ares e nós estaremos juntos com Ele para sempre. E aí o Senhor, Ele vem para a Terra, né? A gente não fica no céu para sempre, o céu vem para a Terra. Esse é o propósito de Deus, unir de novo como era no Éden. E aí a gente fala sobre o milênio, que é esse período de conversão entre céu e terra debaixo da liderança de Jesus. Então, Peraí. Deu bastante informação. A igreja não vai subir. Para sempre, assim. Para sempre. A gente vai ficar na terra. Isso pode ser uma informação nova para muita gente. Porque a ideia que a gente tem é um boom, uma grande explosão, acabou o mundo. A terra acaba, né? A terra acaba. Existe o apocalipse, a terra acaba. E a igreja, de alguma maneira, está em um outro plano espiritual, fora daqui. E nós estamos sãos e salvos num espaço que não é a terra. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala sobre um novo céus e uma nova terra, né? Reformada, remodelada, restaurada. Novos céus e a nova terra é a mesma terminologia para nova criação. Então, quando eu e você fomos salvos, no momento que a gente se converteu e fomos justificados pela fé, nós fomos feitos inteiramente novas criaturas. Mas eu ainda sou eu e você ainda é você. Sim. Então, essa é a ideia de terra. O Senhor, Ele criou a terra e Ele disse que era boa. Ele não vai amassar a terra e jogar na lata do lixo. Os novos céus e a nova terra acontece depois desse batismo de purificação, esse batismo de limpeza que Jesus mesmo Ele traz para a terra. Então, o Senhor, Ele purifica a terra para que a terra seja de novo esse lugar como era no plano original, edêmico. E aí, Deus desce. E aí, Deus Pai desce. Vem para a terra. 1 Coríntios 15. Então, o final da história todo é que nós não vamos a lugar nenhum. Nós vamos ficar bem aqui. Comprometidos com a obra do Senhor. E nós vamos ficar bem aqui e nós vamos habitar numa terra restaurada, debaixo de um governo messiânico, uma teocracia, e o Senhor reinará sobre nós e Deus Pai se unirá ao Filho e o seu povo com a Nova Jerusalém. Ambiente de glória. A gente fala que, né, o reino físico optimizado pelo reino espiritual, como o Senhor planejou. Então, algumas passagens, né, por exemplo, em Gênesis, Jacó tem a visão da escada e anjos descendo e subindo, e a interação que às vezes a igreja de Atos lembrei tinha. da musiquinha do Padre Marcelo Rossi agora. Foi eu Lembra? achando que ele tava... Não Vocês sabem qual que eu tô falando, né? Os anjos subindo nesse lugar. Desculpa. Subindo e descendo nesse lugar. Uma música escatológica, uma música profética. Mas essa ideia, né, do reino de Deus junto, ou combinado, ou como as coisas foram feitas mesmo para ser. Nós fomos feitos para ser, para ver Deus face a face. Nós fomos feitos para comunhão, não essa separação. E você sabe, talvez alguém que esteja nos escutando não saiba, mas isso é uma raiz muito forte do gnosticismo e do dualismo que tem acompanhado a nossa teologia, que seria o quê? Essa ideia de que a matéria é ruim. Sim. E que, portanto, ela vai ser desprezada no fim e só vai permanecer alguma coisa espiritual. E isso não é verdade, porque Deus encarnou, Ele tinha um corpo, porque Ele criou o corpo bom, Ele criou a comida, Ele criou prazer, sabe? Às vezes as pessoas ficam um pouco chocadas quando eu falo isso numa sala de aula, mas imaginam Jesus não substancial. Muitas pessoas imaginam Jesus como um ser, sei lá, gasoso, a quantidade espírito, de pessoas que fantasma. falam assim, nossa, mas ele fez os milagres porque ele era Deus, né? Tipo assim, sim, mas pelo Espírito Santo e o fato de que ele realmente encarnou. Mesmo a encarnação, às vezes, é questionada. E, nesse sentido, os nossos corpos, eles estão sob efeito da queda e eles são corrompidos atualmente, eles estão sujeitos ao pecado, mas a promessa do Senhor é a incorruptibilidade. Sim. Revestindo a nossa vida
a nossa vida para sempre, a imortalidade e o fato de nós termos corpos e nós vamos desfrutar dos prazeres que Deus criou sem a possibilidade de corromper. Sim. Então, assim, 7 anseios do coração humano. Aquilo para que que o é homem 7 anseios foi do coração feito. humano? Um livro muito bom. Um livro muito bom que a gente vende aqui, do Mike Bickle. E ele fala muito sobre... para mim é um livro de escatologia. Sempre quando eu leio ele, eu penso assim... É que quem gosta de escatologia vê escatologia em tudo, né? É um pouco verdade. Eu ia fazer uma piada aqui agora, mas eu não vou fazer. Depois a gente conta. Depois eu te conto. Mas leiam um livro e depois me procurem e me digam se eu tô certa ou não. Porque os 7 anseios do coração humano são coisas que Deus... pequenas dores que o Senhor colocou no nosso interior. Anseios, né? É que o anseio nesse sentido de algo quase instintivo, assim, Sim. uma coisa muito forte no nosso interior que nos... Desejos aguçados, né? Aching. Dores. Que nos puxa pro que o Senhor tem pra gente. Então, o Senhor nos deu um desejo por intimidade. E isso nos faz procurar por Ele, que é o nosso melhor amigo, em tempos difíceis e em tempos alegres. E quando que isso cessa a dor? E quando que ela manifesta plenamente? No fim. Sim. No fim, é glorioso. Sim. O fim dessa E aí glorioso. termina essa história toda... mas eu acho que a gente devia fazer um outro podcast falando só sobre o milênio. E talvez a gente vai ter que fazer uma matéria com a igreja falando só sobre o milênio. Porque são 2 assuntos grandiosos demais para serem colocados no mesmo momento, né? No mesmo tempo. Mas caminhando pro fim do nosso bate-papo, André, eu acho que tem muita riqueza em tudo que a gente falou aqui. E acho que quem está assistindo está, ao menos, provocado a navegar um pouco mais essas águas de escatologia. O que é que está acontecendo nesses dias aqui na F-Hop e o que é que nós temos proposto aí no forninho, no forno de matérias que estão para sair, para poder auxiliar mais a nossa audiência nesse assunto? Eu acho que a gente tá compromissado, né, com tornar o ensino das escrituras abundante na nação brasileira. E eu mesma estava conduzindo pequenos grupos de estudo, e aí eu escolhia livros como Apocalipse, Daniel, Zacarias, e o meu intuito era assim, vão ter textos difíceis, mas a gente está comprometido em estudá-los. E nós estamos querendo gravar, e a gente tem planos para gravar matérias esse semestre, que vão nos guiar por esses estudos. A gente vai olhar para a Bíblia, a gente vai falar o que a gente faz com esses textos. E isso é honrar o Senhor, né? É amar o Senhor com todo o nosso entendimento, com todo o nosso esforço. A gente já tem, né, 2 matérias maravilhosas. A gente falou que vai gravar um podcast sobre o milênio, mas o Duane, ele gravou uma matéria sobre o futuro, que já tem na plataforma da F-Hop School. Cara, a gente tem o Mike. David Slyker também. Sim, mas assim, o Mike nunca veio pro Brasil antes, veio uma única vez. E quando veio, gravou uma matéria na F-Hop. Falando sobre os 3 cenários proféticos, falando sobre todos os eventos, dinâmicas positivas e negativas do fim dos tempos. É maravilhosa, a matéria é muito boa. Nós temos disponível na F-Hop School, você pode verificar no link que a gente vai deixar aqui também, é uma plataforma de ensino que tem mais de 1.500 horas de ensino gravadas lá. É como se fosse uma plataforma de streaming livre, onde você pode acessar todos os conteúdos por uma mensalidade bem baixinha, que você pode estudar no seu tempo. E assim como a gente tem serviços de streaming para assistir séries e filmes, então você pode dedicar o seu tempo para assistir cursos de ensino bíblico e mergulhar nessas matérias, especialmente essas de escatologia, que é um compromisso da nossa casa, dedicar muito do nosso tempo para estudar, gravar e disponibilizar isso para vocês. André, muito obrigado por esse tempo que nós passamos juntos aqui. Eu vou pedir também para você depois deixar com a nossa equipe aqui alguns livros que você recomenda para poder dar uma ideia introdutória para a galera no assunto de escatologia. E acho que é isso. Muito obrigado. Obrigado por terem estado conosco aqui durante esse tempo desse podcast. Todas essas dúvidas que talvez permanecerem enquanto a gente conversava, eu ia falar para vocês escreverem aqui abaixo, mas não. Eu vou falar para vocês pularem para dentro da nossa plataforma, estudarem conosco, e nós temos esse compromisso de sanar essas dúvidas, de poder acompanhar vocês durante esse processo todo.
Se você conhece alguém que gosta de escatologia, gosta desse assunto, compartilha esse podcast com eles, manda para lá. E a nossa intenção aqui não foi conseguir passar por todos os temas e os assuntos mais polêmicos, é realmente para aguçar o seu interesse no âmbito da escatologia. Nós podemos voltar aqui em outros momentos, gravar mais podcasts com outras pessoas, além de Vini e Andréia, para poder enriquecer, mas nada substitui um estudo sistemático do tempo do fim, de Gênesis a Apocalipse. Então, cai para dentro, leia, estude. Deus abençoe você. Não esquece de dar um like, compartilhar, comentar e se inscrever nesse canal. Deus abençoe.